Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, espero que você esteja muito bem, né? Deus esteja aí na sua casa, no seu coração, e que Deus possa abençoar esse momento, que é um momento muito especial da gente falar sobre a palavra de Deus, né? Nós poderíamos estar falando sobre qualquer coisa, mas nada chega perto, né, da valiosa palavra de Deus, da importância que é a gente falar sobre as coisas de Deus. Isso é muito gratificante, ter essa oportunidade aqui, né? E te agradeço por estar aqui no nosso canal, né? Ouvindo sobre esse tema maravilhoso, né? Nós estamos aí finalizando o tema Setembro Amarelo, né? Que é a nossa participação nessa campanha tão importante, que é da prevenção contra o suicídio, né? É um mal que atinge a nossa sociedade, infelizmente, né? Pessoas têm tirado as suas vidas, né, de uma maneira trágica, né? Vamos dizer assim, porque é um mal que existe na sociedade que a gente precisa combater, a gente precisa enfrentar. Então é para isso, né? Esse é o propósito, nós que servimos a Cristo, de levar essa mensagem de vida, de salvação para vocês, para que nós possamos enfrentar esse mal juntos, né? E juntos glorificar a Deus, né? Por estar aqui com a gente, né? Gostaria de orar para agradecer por este momento e para para convidar Jesus para estar aqui conosco neste momento tão maravilhoso, né? Para que venha ser o próprio Jesus falando com vocês, através da minha vida, e que eu também venha aprender com essa mensagem de hoje. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir a Deus sabedoria, para que Deus fale aos nossos corações. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, por este momento, um momento muito bom de estar aqui na sua presença. Não há nada melhor, meu Pai, do que estar conectado contigo, ouvindo da tua palavra, ouvindo da tua mensagem. Fala aos nossos corações, nos reaviva, nos dê ânimo, nos dê sabedoria e interpretação, meu Deus, para entender o que vai ser falado aqui. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Meus irmãos, eu quero iniciar esse vídeo, essa mensagem de hoje, né? Como eu já disse no início, nós estamos abordando sobre esse tema aí, né, de setembro amarelo, para ajudar a quem tem algum problema, né, de depressão, algum problema aí, né, aquela crise de identidade que assola aí os nossos jovens, né, muitos adultos também. Nós precisamos lutar contra isso. Eu quero começar esse vídeo lançando uma pergunta, né? Qual é o seu propósito? Eu não quero te ensinar a você, ou te dizer qual que é o seu propósito. É uma pergunta apenas. Você tem que responder para você mesmo. Você já parou para pensar qual é o seu propósito? Para que você existe? Qual que é a sua missão? Qual que é a sua missão de vida, né? Qual que é a sua função na sociedade? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre essa análise, sobre nós descobrirmos, né, juntos, qual é o nosso propósito, nosso real propósito, para que Deus nos fez, por que Deus nos fez e por que Deus permitiu você passar por tudo que você passou. Eu tenho certeza que tudo é um propósito. Eu passei por muitas coisas na minha vida, eu creio que você também passou por muitas coisas justamente por esse propósito, para você ser forjado, para você ser lapidado, para você transformar a vida de pessoas, para você ser uma bênção na sociedade, para você fazer a diferença. Quero convidar você a vamos abrir as nossas Bíblias, né? No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vou ler o início novamente. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu quero convidar também vocês, para abrir aí em Filipenses, tá? Filipenses, capítulo 3, versículo 12, tá? Deixa eu só confirmar aqui o capítulo 3, versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Eu peguei aqui 2 textos, que é o do mesmo autor, Paulo. Paulo teve uma trajetória, muitos aqui conhecem a história de Paulo. Se você não conhece, hoje em dia tem vários vídeos aí na internet que falam a respeito da história dele, de onde ele saiu, onde ele chegou, o que ele passou. A história de Paulo é bem complicada, porque ele começou de um jeito, a vida dele, perseguindo os cristãos, achando que estava fazendo a coisa certa, e depois de um tempo, ele descobriu que não era isso. Ele teve um encontro com Jesus, Jesus foi lá, chamou ele, começou um relacionamento com ele, e ele começou a entender, de forma fragmentada, passo a passo, qual que era o real propósito dele. E aqui no trecho que fala em Filipenses, ele define da seguinte forma: deixando as coisas que para trás ficaram, ele seguia para o alvo. Ele fala sobre alvo, objetivo, propósito. Ele entendeu o propósito dele, ele sabia onde ele tinha que chegar e ele sabia que ia precisar passar por certas situações que iam forjar ele para ir adiante. Isso é a mesma coisa com você, comigo. Muitos falam, Paulo foi especial, Paulo era isso, era aquilo. Paulo tinha suas qualidades, mas assim como foi com Paulo, é com você, é comigo. Deus trabalha da mesma forma, Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então você precisa entender que você precisa compreender o seu real propósito, o seu chamado. Por que muitas pessoas tiram a vida? Por que muitas pessoas se entregam, querem dar um ponto final na sua história? Porque elas se perdem no propósito, elas não entendem mais qual que é o propósito, elas não entendem que elas têm uma missão. Deus é o dono da vida e o dono da morte. No dia que Deus achar e entender, que o seu tempo aqui nesta terra acabou, Ele vai te chamar, Ele vai, te recolher. Mas até lá, você tem que cumprir o seu papel, você tem que cumprir o seu propósito. Muitas pessoas têm crise existencial porque elas não param para pensar qual que é a missão delas. Elas se frustram nos problemas, se frustram nas situações momentâneas, naquelas dificuldades aparentes, e elas acabam não tendo força para ir adiante e querem dar um ponto final na sua vida. Mas eu convido você a refletir, convido você a pensar. Hoje o mal que assola a nossa sociedade é o entretenimento. Hoje em dia existem várias formas de você se entreter. E é justamente esse o problema. As pessoas se entretêm tanto que elas já não sabem onde estão e não sabem para onde vão. E não sabem para onde querem ir. Elas não param para pensar qual que é o real propósito da vida delas. Eu estava meditando, Hoje eu estava na academia e eu estava ali fazendo meu exercício, olhando para as pessoas, olhando para o ambiente, e vi que 70% das pessoas estavam
fazendo exercícios olhando para o celular, se entretendo naquele momento. Talvez para a hora passar rápido, para elas não compreenderem, para não ter tanto desgaste, né, emocional, porque a academia, às vezes tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E não só na academia, em todo lugar. Você entra no metrô, as pessoas estão no entretenimento. Eu vejo as pessoas no joguinho, no celular, vendo um vídeo, escutando uma música. Mas elas não refletem. As pessoas vão caminhar, tem gente que vai caminhar na rua, olhando no celular, escutando alguma coisa. E isso faz com que as pessoas não se atentem aos pensamentos delas. Não meditam, não se confrontam, não raciocinam e nem começam a se questionar sobre situações futuras, onde ela quer chegar, o que está acontecendo na vida dela. E é justamente esse é o problema. Justamente esse é o problema hoje, né, das pessoas. Eu fico pensando, olhando, né, a história, os filósofos do passado. Eu não sei, né, óbvio que antigamente não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, mas eu acho que se tivesse internet naquela época, eles teriam muita informação, mas pouco conhecimento. Porque a informação é uma coisa e o conhecimento é outra. A informação é aquilo que chega até você o tempo todo. É uma notícia, fulano morreu, teve assalto em tal lugar, batida, previsão do tempo, cenário político, esporte e redes sociais, a vida do fulano, a vida do ciclano, famoso que casou, famoso que participou do programa. É todo o tempo chegando informação para você e você fica realmente, né, muito informado. Não vou dizer bem informado nem mal informado, porque depende da fonte, mas você fica informado. Só que o conhecimento é aquela informação que chega até você e você tem tempo de degustar, você tem tempo de processar essa informação. Aí você processa essa informação, você retém o que é bom, você exclui o que é mal, você aprimora essa informação, você vai digerindo essa informação até chegar num conceito que te dá o quê? Sabedoria. A Bíblia fala muito sobre sabedoria. Só que não tem como você chegar ao patamar de sabedoria sem processar as coisas, sem ter uma real atenção, um carinho sobre isso que você está fazendo. Então, eu, por exemplo, comigo, né? Às vezes eu vou caminhar, é até uma terapia para mim. Eu vou caminhar de manhã, vou correr, eu não vou com fone, não vou com nada, né? Eu gosto de ir livre. Por quê? Porque é naquele momento que Deus fala comigo. Naquele momento que eu tenho os meus pensamentos, as minhas reflexões. Às vezes eu tenho ideias que eu nem imaginava que eu conseguiria ter, mas aí naquele momento eu tô, né, fluindo. Você pode perceber que as suas maiores ideias às vezes vêm na hora que você está tomando banho, porque eu sei que tem gente que extrapola, leva o celular pro banheiro, tudo, mas geralmente no banheiro ali você está tomando seu banho, tá ali a água, não tem acesso ao celular, não tem acesso à televisão, você está raciocinando. E você tem ideias, você tem reflexões, você tem coisas que surgem do momento e você fala, nossa, pensei nisso, que bacana, vou botar em prática, vou fazer isso. E é isso que está faltando para nós. Raciocinar, pensar, refletir, ter momentos a sós, né, com o nosso interior, com a nossa mente, com o Espírito Santo, com Deus, com o Pai, você orar. Jesus, quando precisava ter um momento dele, ele ia para o monte orar, ele ia para o deserto, ele se retirava, né, dos discípulos para poder ter aquele momento de intimidade com o Pai. Eu imagino que as maiores invenções que nós temos aí, a energia elétrica, no caso, né, a lâmpada, né, que é a luz, né, pela energia elétrica, foi inventada através de muito pensamento. Não foi através de muito entretenimento. Porque senão ele tinha perdido o foco. E em todo momento a gente se depara com situações para tirar o nosso foco, o nosso objetivo. E Paulo, ele deixa muito claro aqui
ele esquecendo das coisas, né, que para trás ficaram. O que ele quis dizer? Tem coisas que nos atrapalham. Não adianta a gente levar adiante. Não adianta a gente carregar com a gente, porque aquilo vai ser o quê? Um peso. Então ele foi se afastando daquilo que atrapalhava ele e foi seguindo o alvo. Qual que é o seu alvo? Você já parou para se perguntar? Qual que é o seu objetivo? Eu me pergunto isso todos os dias. Todos os dias eu me pergunto, qual que é o meu objetivo? Qual que é o meu chamado? Qual que é o meu propósito? Quando o ser humano entende qual que é o propósito dele, ele avança, ele tem um norte, ele sabe para onde ele quer ir e ele vai fazer de tudo para chegar onde precisa chegar. E quando a pessoa não tem essa informação do seu propósito de forma clara, ela se perde nas situações do dia a dia, ela cai naquela crise de identidade, não sabe quem ela é mais, ela não sabe para onde vai, ela se sente perdida na vida, ela se sente deslocada da sociedade, né, dos grupos, da igreja, da escola, da própria família, ela se sente deslocada e ela vai, né, fomentando esses pensamentos até chegar ao ponto de, ao invés de ela se perguntar, né, o por que eu existo no sentido de avançar, ela começa a duvidar para que ela existe, por que ela ainda existe. Isso é um problema sério. Ela fica se questionando por que ela ainda existe e não por que ela existe. Quando ela começar a se perguntar por que ela ainda existe, é porque já vem ali aquela coisa dentro dela, daquela coisa de tirar a vida, daquela coisa de se questionar por que eu estou aqui, então eu preciso dar um fim nisso, porque eu tenho um problema que eu não consigo resolver, tem uma situação que eu não consigo também enfrentar, eu estou sozinho, eu não consigo ninguém, eu não consigo ter relacionamento com ninguém, amizade com ninguém, e aquilo vai virando uma bola de neve dentro da pessoa, até a pessoa não aguentar mais de dor, né, uma dor interna, até o ponto dela decidir tirar a vida. Só que quando ela faz isso, ela não acaba com a dor. Ela simplesmente transfere essa tutela da dor para uma outra pessoa. É como se ela pegasse a dor que ela tem dentro dela e falasse assim, Tó, e geralmente é alguém muito próximo que ela sempre amou em vida. Ela pega essa dor que ela sentia, ela dá fim na vida e ela pega essa dor e encaixa em alguém da família. Geralmente é um pai, uma mãe, um irmão, um filho, um parente próximo, amigos. Ela fraciona essa dor enorme que ela sentia, ela distribui para as pessoas. E eu tenho certeza que esse não é o melhor caminho. Jesus, ele tem um propósito com você. Como nós lemos lá em Romanos, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito para você. Eu não imaginava que hoje eu estaria aqui gravando esse vídeo. Mas Deus foi construindo a minha vida de acordo com o propósito que eu entendi, né, que eu tinha, me preparando para estar aqui falando para você sobre esse tema, falando para você sobre essa situação. Porque Jesus, ele trabalhou na minha vida muitas vezes, me tirando do lamaçal, me tirando, né, dos problemas mentais, daquela questão emocional, daquela questão psicológica, daquela pressão, opressão. E eu tenho certeza que vai fazer a mesma coisa com você. É só você se lançar diante do Senhor e perguntar para Deus, qual que é o meu propósito? Eis-me aqui. Estou à disposição de Deus, porque Deus, ele tem os desígnios dele para você, e eu tenho certeza que são os melhores que você pode imaginar. Eu não imaginei que eu viveria tantas coisas boas a partir do momento que eu me lançasse para o Senhor. Não que a minha vida seria um mar de rosas ou que fosse tudo festa, mas que o Senhor Jesus me daria a paz em meio à tribulação. Às vezes a gente começa a criar um problema e o problema ele nasce dentro da nossa mente primeiro. E quando você resolve o problema, você fala assim, nossa,
esse problema eu achei que ele era muito mais difícil de resolver do que realmente foi. Mas por que acontece isso? Porque você criou o problema primeiro na sua mente. E esse problema na sua mente já te travou de início. E quando te trava de início é a pior coisa, porque você não dá o primeiro passo para a resolução do problema. Aí você fica travado. E esse problema ele vai crescendo na sua mente, vai crescendo ao seu redor, até o ponto de você afirmar, né, ter certeza de que você não vai conseguir resolver. Então, quando Paulo fala sobre o alvo, sobre esquecendo as coisas, ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito, ele entendeu o chamado dele. Quando Jesus teve um encontro com ele, que ele ficou cego, e Jesus falou: Saulo, Saulo, eu sou Jesus a quem você persegue. Ali daquele dia em diante, Saulo, que depois foi chamado de Paulo, entendeu qual que era o propósito dele e ele não olhava para absolutamente nada a não ser chegar e cumprir a carreira. Paulo falou sobre isso também. Paulo foi açoitado, Paulo naufragou, Paulo sofreu, Paulo foi preso, Paulo sofreu muitas coisas. Mas sabe por que Paulo suportou tudo isso? Porque ele tinha um propósito, ele olhava para frente. Ele não perdia tempo com entretenimento. Ele não perdia tempo com coisas que tiravam o objetivo dele. E é isso que nós devemos fazer. Não estou dizendo que é ruim, às vezes, você tirar um tempo para você e falar: vou ver um filme, vou ver uma série, vou escutar uma música. Mas isso tem que ser poucas vezes. Não deixa o entretenimento roubar a criatividade psicológica que você tem. Como eu disse, né, pouco antes aqui no vídeo, os grandes filósofos, eles tiveram tempo para pensar. Os grandes pensadores, eles tiveram tempo para pensar. E a sociedade hoje carece de pessoas que se dispõem em ter um determinado tempo para pensar. Experimenta, faz esse experimento. Vai fazer uma caminhada, não leva fone de ouvido, bota o celular no bolso, esquece que o celular está ali. Tira um tempo para você ter de reflexão. Abra a Bíblia, só você e Deus. Leia a palavra, medite nela. Meditar é você ler aquela mensagem e colocar dentro do seu coração. Você raciocinar, você pensar sobre aquilo, como aquilo pode se aplicar na sua vida. Se você tem realmente vivido essa palavra, uma série de coisas que você vai avançando e você chega a uma conclusão maravilhosa para poder realmente colocar isso em prática na sua vida de uma forma especial e atingir pessoas também ao seu redor. O nosso propósito é da gente se relacionar com as pessoas, da gente ser bênção para as pessoas, para a gente poder fazer algo para as pessoas de bom, fazer algo para abençoar as pessoas. Então eu creio que você tem um propósito, eu creio que eu tenho um propósito e nós precisamos estar focados, nós precisamos olhar para o alvo, que é Cristo, estar em Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos e seguir adiante, seguir para o alvo. Não deixe o seu propósito morrer. Não queira acabar com a sua vida antes de cumprir o seu propósito. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Hoje, quando eu estava na rua, vi pessoas ali o tempo todo se distraindo, pessoas, né, olhando para outras coisas, não focadas naquilo que estavam fazendo. E Deus falou comigo: qual que é o seu propósito? Você tem focado realmente em cumprir, em entender o seu chamado, o seu propósito? Você tem se esforçado, você tem se dedicado? E falou comigo de maneira tremenda. E eu olhei para Deus e disse: Senhor, me ajuda a ter mais foco, a ter mais objetivo, a ter mais disciplina, a cumprir o meu chamado, a cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. E que nada venha a ser mais importante do que o desejo do meu coração de cumprir o meu chamado.
Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer trabalhar através de você. Você é uma bênção. Você tem capacidade de ser usado por Deus. É só você se colocar à disposição de Deus. É só você se lançar nas mãos do Senhor para que você consiga cumprir o seu propósito. Se pergunte todos os dias, qual é o meu propósito? Eu estou cumprindo o meu propósito? Tenha mais tempo com você, se desliga um pouco das coisas, redes sociais. Eu tenho certeza que não tem tantas coisas para agregar na sua vida quanto um tempo de relacionamento com o Pai. Ninguém quer tanto o seu bem quanto o seu Pai. O Pai que te formou, que te criou, conhece, sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça, sabe absolutamente tudo da sua vida. O mais íntimo, no mais íntimo do seu ser, Ele te conhece. Então é com essa mensagem que nós encerramos essa série aí do Setembro Amarelo, né? Com essa conscientização de que você venha entender a sua real importância e saber que essa angústia que você sente, ou que você já sentiu, não é o fim. É apenas um ensinamento para você permanecer e chegar onde você precisa chegar. Espero que você divulgue esse vídeo. Peço que você também curta o nosso vídeo aqui para poder dar o alcance no canal. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E espalhe esse vídeo para as pessoas que você ama. Espalhe esse vídeo para as pessoas que você quer bem. Porque eu tenho certeza que o pouco que nós podemos fazer já é parte do propósito que nós precisamos exercer. Em nome de Jesus, eu agradeço pelo seu tempo de você estar aqui ouvindo essa mensagem. E te convido agora a fazer uma oração comigo para que essa mensagem realmente dê frutos nos nossos corações, nas nossas vidas. E para que possamos estar mais atentos em observar o agir de Deus através das nossas vidas, através de nós. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por este momento, Pai. É um momento maravilhoso de falar da sua palavra. É o momento no qual estamos aqui, Senhor, diante de Ti, para que o Senhor nos mostre, para que o Senhor nos ajude a cumprir o nosso propósito, para que nós possamos, meu Deus, nos afastar de tudo aquilo que nos distrai, que nos dá, Senhor, realmente uma fuga do real propósito que nós precisamos exercer. Eu creio, meu Deus, que o Senhor está colocando essa semente nos nossos corações e o Senhor está regando e que nós possamos nos colocar à disposição de Deus para florescer e dar frutos. Obrigado, Jesus, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que o Senhor nos dê paz, que o Senhor nos dê o Espírito Santo para que esteja conosco, nos consolando e nos aconselhando a fazer o que é certo. Obrigado, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos, né? Espero que vocês pensem em tudo que foi falado aqui, coloquem em prática, mude os hábitos, não perca o foco e permaneça caminhando, né, com os passos firmes em direção ao propósito de vocês. Que Deus abençoe você e a sua família, abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Um abraço a todos, até a próxima.